Bom, pessoal, se no vídeo passado nós falamos de um canivete da Ganzo que eu chamei de um carro de combate, hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro tanque de guerra. Esse Ganzo G720. Sem medo de errar, de todos os canivetes que eu tenho, com a certeza absoluta, este é o mais robusto de todos. Eu fiz umas pequenas modificações nele, mas nada que tirasse a robustez original. Esse canivete, gente, para quem não sabe, ele é uma cópia, como muitos dos canivetes da Ganzo. Só recentemente é que a Ganzo começou a lançar uma linha, vamos dizer, própria de desenhos, mas esse é uma cópia de uma marca chamada Lion Steel, mais propriamente o SR2 da Lion Steel. Há muitos anos atrás, eu vi comparações entre o Ganzo e o Lion Steel original. E para alguns dos que comparavam, o Ganzo era melhor, mesmo considerando materiais de empunhadura e até lâmina do canivete. Ah, Cabral, mas 440C ou 9 cromo 18 MOV não pode ser melhor do que o aço usado por uma fábrica, um fabricante italiano. Gente, o modelo, acho que originalmente da Lion Steel, o SR2, a empunhadura é um frame lock em alumínio, tá? Alumínio é um material resistente, principalmente com uma espessura mínima, seja ela qual for, mas não dá para você comparar com liner de aço e talas de G10, que é o caso do Ganzo. E o aço? O aço era o Sleipner, da Böhler. Cabral, mas então, se é o aço da Böhler, é um super aço. Gente, eu já vi um vídeo de gente falando que um aço da Böhler N690 era super aço. De onde esse povo tira essas pérolas, eu não sei, porque o N690 basicamente é um VG10 com um pouco mais de cromo. Tá? Então ele tem uma inoxibilidade um pouco maior, mesmo conteúdo de cobalto, é basicamente o VG10. Ninguém nunca chamou VG10 de super aço. Mas é o tal caso, desinformação é o que mais tem nesse meio. E gente para ouvir e propagar desinformação é o que não falta. Então, gente, o Sleipner também não tem nada de super aço. Para vocês terem uma ideia, o Sleipner nada mais é do que um aço carbono muito similar ao M42. E olha que o M42, na minha opinião, é muito superior ao Sleipner em características. Qual é a diferença básica entre eles? O Sleipner tem quase o dobro de cromo, mas não chega a ser inox, ele tem quase 8% de cromo. Tem 4 vezes menos molibdênio, tem 2,5 por aí assim. O M42 tem quase 10 de molibdênio. O M42 tem acho que quase 2 de tungstênio, o Sleipner não tem nada de tungstênio. E cobalto. Ambos têm cobalto, mas o M42 tem muito mais. Então, como aço, com características para o aço, que é tolerância à fratura, retenção de fio, o M42 é muito superior. Então não tem nada de super aço, nem no Sleipner, nem no N690 da Böhler, tá? Como eu já falei, o N690 basicamente é a versão da Böhler do VG10. Só isso. É um 4. Se a gente for bem reducionista,
É um 440C ligeiramente modificado, tá? Mas hoje nós estamos para falar desse rapazinho aqui que realmente é o mais robusto dos canivetes que eu tenho, gente, sem sombra de dúvida, considerando robustez de lâmina e robustez de empunhadura. Só não é mais robusto porque o sistema de trava, o Axis Locks, não é o mais robusto de todo, apesar de que nesse canivete a barra dele é um pouco mais robusta, tá? Ela é um pouco mais grossa, tá? Os liners dele tem 1,5 milímetro, então onde é aninhada essa trava tem maior robustez, logo dá uma robustez geral. Mas se fosse um Triad Lock, por exemplo, aí sim, você poderia chamar isso aqui de, sem sombra de dúvida, do Abrams, que é considerado o melhor tanque de guerra, com uma das melhores blindagens, tá? Esse canivete sendo um Abrams como tanque, tá? Vamos a algumas características dele, gente. Comprimento total ele tem 21 centímetros e meio, 12 centímetros de empunhadura, 9 centímetros de lâmina, tá? 9 centímetros de lâmina. A empunhadura é presa por 2 parafusos estruturais mais o pino pivô. O clipe de alta tensão, até machuca o dedo para você puxar aqui, dada a alta tensão dele. É fixado por um parafuso proprietário com 4 nichos para desparafusar e ele tem um quebra-vidro, com um detalhe. Vocês vão perceber que no quebra-vidro, na porção central aqui, tem um insert de tungstênio. Cabral, o que isso faz diferença? Como o tungstênio tem muito maior resistência à abrasão e é mais duro nesse caso aqui, não é que ele é mais duro no geral, mas nesse caso aqui, a dureza do tungstênio deve estar em torno de equivalente a, vamos colocar aí, 80 RC. O aço mais duro que você conseguir vai estar aí na casa dos 70 RC, tá? Considerando que você não faz parafuso nesse aço, você faz em 420, normalmente a dureza de um parafuso desse vai estar aí na casa dos 50 a no máximo 54 RC. Então esse insertzinho aqui de tungstênio faz muita diferença. Ou seja, a vida útil desse quebra-vidro, você vai poder quebrar muito mais vidro. Tomara que nunca precise. Mas se você quer diversão, ele vai durar muito mais, tá? Vamos a algumas medidas. O diâmetro desse quebra-vidro, ele tem 8 milímetros de diâmetro, tá? A empunhadura é semi-contornada, ela tem um ligeiro abaulamento positivo aqui no meio para a mão encaixar melhor, tá? A pega é muito boa, a pega é excelente, tá? O clipe não incomoda, são arredondados, pelo menos, eu não diria arredondado, mas os liners não tem quina viva, tá, gente? A empunhadura de G10, apesar de ser em 3D trabalhada, com frisos, dá um grip fora de série sem incomodar as mãos, tá? Em qualquer pegada que você queira, tá? Qualquer pegada que você queira. A única que é um pouco desconfortável é nessa reversa aqui, porque essa pseudo-guarda incomoda um pouco, tá? Mas para empunhadura comum, tranquilo. Não é possível a empunhadura enforcada por causa da pseudo-guarda ou guarda incomodar, mas a própria empunhadura dele mais próxima dessa guarda já te dá o power grip,
o power cut que você precisar fazer, tá? Vamos lá. Espessura da empunhadura na porção menos espessa, 15 milímetros. Na porção da barriguinha positiva que eu falei, 18 milímetros. Aqui atrás, novamente, 16 milímetros. Então ele tem uma ligeira dilatação aqui. Tem um passador para fiel de 6 milímetros, tá? Então passa um fiel tranquilamente aqui. Tem um backspacer também em G10. Esse backspacer é G10. Como eu já falei, a espessura dos liners 1,5 centímetro. O pino batente onde a lâmina vai bater é um cilindro sólido de aço, não é parafuso. É um cilindro sólido de aço com um recesso para aninhar nos liners, tá? Então, é bem resistente, você pode fazer a força que você quiser aqui, eu diria que ele não vai deformar, tá? Se você fizer batoning ou shopping, pode marcar o cilindro do pino batente, pode dar uma achatada onde o batente da lâmina, que é visível ali onde ela encaixa no pino batente, onde ela aninha nele, pela pressão positiva pode dar um ligeiro achatamento, mas não vai fraturar esse pino pivô e vou dizer que você tem que botar uma carga absurda para deformar esses liners, tá? A empunhadura aqui no recesso aqui para o indicador tem 25 milímetros, uma barriguinha aqui no meio com 33 milímetros e uma reentrância mais para o final com 30 milímetros e uma saliência que é quase para evitar da mão escapar de 35 milímetros, tá? Então, como eu já falei, a empunhadura dele é fora de série, tá? E, como eu disse, com liners de 1,5 mais G10 é muito mais resistente que a empunhadura em alumínio do Lion Steel SR2 original, tá? Ele vem com um tub stud que eu removi, por quê? Ele fica na linha de corte que vem até o final da lâmina. Então, se eu for cortar alguma coisa grande, o thumb stud vai bloquear isso, vai atrapalhar o corte. Para evitar isso, mas não atrapalha? Ô, gente, ele sendo axis lock, você pode perfeitamente fazer isso aqui, ó, tá? Para abrir a mesma coisa, tá? Para fechar, você fecha. E para abrir, você encaixa o dedo aqui e abre muito simplesmente. Então, para mim, não faz falta o thumb stud. Por isso eu removi, ele até me atrapalha. Lâmina. Ô, gente, olhem essa lâmina. Vejam se ela não lembra, ainda que remotamente, a lâmina da BK2. O formato em si. A geometria geral. Lógico, encurtada. Mas vejam se não lembra a BK2, tá? Lembra a BK2, né? Espessura máxima da lâmina. 4 milímetros. Não tem distal taper, tá? Não tem distal taper. Olha a ponta como é robusta. Por ser robusta, gente, não significa que você pode cravar em alguma coisa e fazer alavanca por causa do aço 440C, ou mais propriamente 9 cromo 18 MOV. Não é um aço que tenha lá essa resistência toda à fratura, pelo contrário, tá? Mesmo sendo espesso assim. Ele é um high saber flat, sendo que a largura da folha, da lâmina em si, é de 32 milímetros, tá? E a parte flat realmente,
que tem espessura integral, tem 7,5 milímetros, tá? É essa porçãozinha aqui. Como todo ganso, ou a maioria esmagadora dos gansos, esse canivete, gente, é aquele tronco de pirâmide, o fio muito peitudo. O que eu fiz? Olhem lá. Vocês estão vendo o que vocês estão vendo que parece o fio, não é o fio. É um desbaste de alívio de provavelmente uns 7 graus, tá? E foi dado uma ligeira lixada nele só para diminuir um pouco esse fio peitudo, para melhorar um pouco a habilidade de corte. O que eu consegui com isso? Vamos colocar o paquímetro a 1 milímetro. Paquímetro a 1 milímetro. Entra 5 milímetros nele. 5 milímetros nele. Olha lá. Então, é uma habilidade de corte razoável para boa, apesar de toda essa espessura de lâmina. Tá? Dureza, 58 RC, gente. Então, para um canivete que você quer para tarefas árduas e para algum certo abuso, uma dureza boa, que vai te dar uma boa retenção de fio com uma boa tolerância à fratura pro aço 440C. Aliás, essa dureza é mais ou menos universal para o aço 440C. É quando ele tem o melhor equilíbrio entre maior energia de fratura possível para este aço, com maior retenção de fio possível para este aço. Se você começa a aumentar muito essa dureza, ele fica muito friável, ou seja, a energia de fratura cai muito, ou seja, ele quebra muito e dá muito microdente. Então, é por isso que ele é um tanque, tá? Eu tenho um Spartan da Cold Steel, que todo mundo acha uma lâmina muito robusta. Na verdade, gente, o Spartan não é, por causa da geometria da lâmina dele. Ele é um hollow até relativamente acentuado. O que faz que mesmo que o aço, no caso do meu Spartan, que é o AUS8, tem uma tolerância à fratura 3 vezes maior do que o 440C, com essa geometria, a lâmina não é muito para sofrer torção não, tá, gente? Impacto ela aguenta bem, desde que não haja torção lateral na região do hollow. Porque todo mundo sabe, com hollow não se faz batoning, não se faz chopping, porque o hollow naturalmente aumenta a fragilidade da lâmina, tá, gente? Esse canivete, gente, quando eu comprei, foi justamente por isso. Porque há muito tempo, desde que eu adquiri o Cold Steel Spartan, lá atrás, eu falei, não, eu quero um canivete para uso pesado. Eu me dei conta de que ele é um canivete muito imponente, mas não é para uso tão pesado assim, não. Apesar de que o pessoal abusa dele em vários vídeos, mas ele não é muito para isso. Esse aqui foi para esse tipo de finalidade. Não que eu tenha uso para isso, né? Mas dos canivetes que eu tenho, gente, mais robusto do que o G704, isso não tem a menor dúvida, tá? Porque o geral dele, gente, o geral dele é mais robusto, apesar de ser o mesmo aço e a geometria muito semelhante, tá? Mas eu ainda acho esse G720 mais robusto que o G704. Eu já falei a dureza, 58 RC, uma habilidade de corte boa, né? Porque 5 milímetros o paquímetro entra 1 milímetro. Vou fazer silêncio.
Tem esse desbaste de alívio, que é bem simétrico, o que significa que a lâmina também, o desbaste primário dela é bem simétrico, porque o meu desbaste de alívio inicial é de 6 ou 7 graus e ele é bem simétrico na lâmina, tá? De um lado e do outro, significa que a lâmina também é bem simétrica, o que a gente pode atestar aqui pelo o que seria o gaviãozinho dela, né? É bem simétrico, tá? Bem simétrico. O desbaste da lâmina. Então é uma lâmina, gente, que se você não se importar com o peso, essa lâmina está pesando 206 gramas, que é um peso considerável, tá? Ele tem um pequeno jimping aqui para apoio do dedão que não auxilia muito, não dá um auxíliozinho, mas não é lá essas coisas, não, tá? Mas é uma lâmina que, se você não se importa de portar uma lâmina tão pesada, é pau para toda a obra, tá? Eu acho que você pode fazer o que você considera tarefas factíveis para um canivete, com esse canivete, sem muito temor de problemas na lâmina e na empunhadura em si, onde a lâmina se alinha, tá? Então, alguma alavanca ele aguenta fazer sim e tal, porque a estrutura é muito robusta, gente. A estrutura dele é muito robusta, tá? O engajamento do Axis Lock é relativamente bom, porque ele engaja no tanguezinho todo da lâmina. Dá para ser melhorado? Dá. Você pode melhorar um pouco se você fizer um ligeiro desgaste aqui no tangue da lâmina, criando uma ligeira rampinha, mas é coisa muito ligeira mesmo, de forma que quando o Axis Lock engajar, ele entre mais para dentro. Vai dificultar muito mais a lâmina desengajar. Mas isso é para quem faz batoning ou shopping com a lâmina. Eu não faço batoning ou shopping com o canivete, mesmo esse canivete sendo muito robusto. Ah, mas e numa situação de muita emergência, gente, é lógico que eu faria. Mas uma coisa, às vezes feita, que é esse o caso, não comprometeria a estrutura do canivete. O máximo que poderia vir a acontecer seria com o chamado overshocking, ou seja, em vez de dar a pancada com a lâmina, por exemplo, num toco, a guardazinha dele pegar. Isso poderia provocar um deslocamento da trava para trás e ele desengajar, tá? E a lâmina fechar. Só que você tem que ser muito incompetente para fazer isso, tá? Se você quer fazer batoning, faça da forma correta, desengajando a lâmina, tá? Ou se você quer fazer a shopping, não vá deixar bater a guarda no toco que você está fazendo o shopping, tá? Isso é coisa básica, isso é coisa de habilidade. Muita gente quer fazer as coisas e não sabe como fazer. Aí a chance de dar problema é muito maior. Mas, via geral, gente, é um canivete extremamente robusto. É lógico, existem canivetes mais robustos, eu não estou falando que esse é o mais robusto, é o mais robusto que eu tenho, tá? Mesmo considerando o G704 e o Spartan da Cold Steel. Ele, na minha opinião, é o mais robusto de todos, tá? E, como eu já falei, como alguns que compararam ele com o Lion Steel SR2 original, consideraram ele melhor, no geral, do que o original. Ah, mas o Sleipner não tem uma retenção de fio maior? Até tem, gente. Porque a retenção de fio do Sleipner, principalmente em dureza mais alta, na casa dos 61, 62, que diziam que o Sleipner do SR2 era na casa de 60, 61, vai ter uma retenção de fio um pouco maior
do que o 440C com 58. Mas quando eu falo pouco maior, gente, não chega a 10%. Então, entre ter 10% a mais de retenção de fio num aço carbono, porque o Sleipner é um aço carbono, eu prefiro um aço inox, que é o 440C, com uma retenção de fio no máximo 10% inferior ao do Sleipner. Então, no geral, eu também considero essa cópia da Ganso do Lion Steel SR2 um canivete superior ao original, principalmente que em muitos dos testes, muitos não, alguns dos testes, o sistema de frame lock, por ser em alumínio, com o chamado rotoblock aqui, que era uma trava do frame lock, para você fazer o frame lock virar uma lâmina fixa, entre aspas, o rotoblock deformava. Num uso um pouco mais abusivo, o rotoblock deformava o frame lock em alumínio. Então, eu acho que quem gostou de um canivete robusto fica mais bem servido comprando a cópia da Ganso do Lion Steel SR2 do que o original, tá? É, na minha opinião, um dos casos onde a cópia é melhor para o usuário que o original. Tá? Existem alguns outros casos, tá? Mas esse é um que para mim é bem patente. Mas é isso, gente. Como eu falei, se o G724 é um carro de combate, porque ele é robusto, mas é menor e não é tão robusto quanto esse aqui, realmente é um tanque de guerra dos canivetes. Tá? Espero que os amigos tenham gostado e que caso alguns tenham, e eu sei que alguns têm, porque já comentaram, se tiver um paquímetro em casa, se puder me fazer esse favor, porque eu não me lembro quanto era o original, mas não deve ser muita diferença, não. Trave o paquímetro a 1 milímetro e veja quantos milímetros ele entra na lâmina. Esse aqui está entrando 5. O Ganso G711, que eu tenho um e o meu amigo Cristiano tem um também, eu escrevi para ele perguntando, porque o meu eu transformei ele em full flat, verdadeiro, morrendo em 0. Ele falou assim, não, o meu está no original, eu sei que o original dele tem uma habilidade de corte, acho que é 30% maior do que a do meu, que eu tive que levar na lixadeira. Ou seja, o Cristiano Nogueira pegou a Ferrari dos Ganso G711, com certeza. Ele pegou a Ferrari dos Ganso G711 original, porque o meu modificado para melhorar a habilidade de corte ainda tem a habilidade de corte inferior ao dele, que está com a geometria original. Tá? Mas isso é só uma curiosidade a mais. Eu acho que era o que eu tinha para falar sobre esse canivete. Um abraço a todos.